noite, sejam bem-vindos a mais essa live da DEFCON Poa, nossa DEFCON querida aí 5551. A gente está começando hoje mais essa etapa de meetups aqui na DEFCON. Estou aqui com algumas pessoas do staff nessa noite de hoje, também com o nosso grande speaker que já será anunciado. Queria dar boa noite pro pessoal. Fala, Joãozão, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tô de bola. Estamos aqui também com o André. Fala, André Cirino, tudo bem? Opa, boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos aí. Topzera. E estamos aqui com o Maicão. Fala, Maicão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Topzera. Galerinha, eu também gostaria aqui, a gente vai colocar aqui no chat para vocês, né? Antes da gente começar essa live, eu gostaria também de divulgar o nosso curso, né? Do professor Vinícius Vieira, que é nosso parceiraço da staff aqui da DEFCON, tá? Ele tá fazendo um curso da parte de inteligência e contra-inteligência cibernética, né? Então, inteligência cibernética na prática. E ele tá promovendo esse curso, tem vários capítulos legais aí, são diversas aulas, mais de 14 aulas, além de toda uma área exclusiva para alunos, servidor do Discord, né? E todo mundo aí conhece o professor Vinícius e sabe como ele é capacitado nessa área. Portanto, o link está sendo colocado para vocês aí também na live. Participem, né? Comprem o curso e, mais importante, durante a live de hoje, nós vamos sortear dois vouchers para o curso do professor Vinícius, tá? Então, o curso do Vini aí vai ter 2 vouchers na noite de hoje. Portanto, fique até o final dessa live para você poder concorrer a esses 2 cursos. Fechado? Bom, sem mais delongas, eu gostaria de dar boa noite para o nosso grande convidado de hoje, né? O nosso mestre Jedi, né, da parte de malware análises aí, Charles Lomboni. Fala, Charles, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Fala aí, boa noite, rapaz. Essa introdução aí, ó, responsabilidade. Garanto pessoal. Que é isso, é um grande prazer, Charles, tê-lo conosco. Pessoal, o Charles está com a câmera fechada para conta da questão do lag, mas logo mais aí no final a gente vai abrir para trocar essa ideia e responder as perguntas durante a live, tá? Então, Charles, hoje a noite é sua, né? O Charles ele trabalha como Threat Research nessa parte de análise de malwares na Security Joys, e ele vai falar um pouquinho sobre a parte de Don't Waste Your Time Unpacking Malware do It Like a Pro. Certo, Charles? É isso? É isso. Topzera. É isso, vamos lá. Charles, a noite é sua, fica à vontade, o palco da DEFCON Poa é todo seu, arrebenta. Boa. Vamos lá, gente. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco do que eu venho estudando durante esse tempo que eu trabalho com engenharia reversa, análise de malware, né? E hoje, basicamente, a gente vai ter uma palestra bem focada, né, em engenharia reversa e análise de malware. Então, primeiro, vou só dar um briefingzinho, né? Quem é o Charles? Bom, meu nome é Charles Lomboni. Atualmente, eu trabalho na Security Tools como Threat Research. Eu também participo do RTFM, na parte de CTF, professor da FIAP, na parte de análise de malware. E durante esses anos, né, de caminhada, de vida profissional, eu descobri uma paixão por engenharia reversa e análise de malware. Então, compartilhar o que eu sei, para mim, é uma coisa assim, muito importante, eu acho muito legal. Eu sou muito grato às pessoas que me ensinaram no começo. Então, eu gosto muito disso. Assim, eu costumo dizer que eu sou aficionado por engenharia reversa e análise de malware. É um tema que, para mim, assim, não tem mais nada tão legal quanto isso, né? Pelas possibilidades que você tem. Então, o final dessa palestra aqui vai mostrar, espero que eu consiga passar essa paixão que eu tenho por malware durante a palestra e que no final da palestra vocês consigam entender, né, qual o sentido da gente não perder tempo, né, por exemplo, olhando o código de um packer e sim ir direto ao ponto, que é fazer a análise do payload, tá bom? Então, vamos seguir, né? A nossa motivação. Então, vamos criar um cenário. A gente acabou de receber um arquivo, né, a gente trabalha num time de resposta a incidente, puxando a sardinha, né? A empresa que eu trabalho é uma empresa de resposta a incidente 24/7, pessoas no mundo inteiro. Ela é uma empresa de Israel, mas tem gente no Brasil, tem gente nas Filipinas, em Israel, na Índia, enfim, Colômbia, um monte de lugar. E pensando nesse cenário, né, a gente está lá trabalhando na empresa de resposta a incidente,
ou você atua num time de resposta a incidente, e aí você recebe um arquivo, né? Você não sabe o que é, ninguém te falou o que é, só falaram assim, olha, chegou isso aqui, né? A gente tá com suspeita, né? Então você leva, já fica ali meio desconfortável, né? O cliente que você está atuando já fica querendo saber, pô, será que eu estou infectado? Será que não? Então a gente precisa, né? É assim, uma necessidade que a gente faça uma triagem rápida. E quando eu falo rápida, é ali no máximo de 15 a 20 minutos, né? A gente não pode demorar mais do que 15 a 20 minutos para responder. Né? Chegou um arquivo, pode ser que seja de fato um arquivo malicioso, pode ser que já esteja infectando a rede. Então a gente precisa ali de uma triagem rápida, né, para assegurar que a companhia não foi um ataque direcionado para ela, para a gente poder informar o cliente, para ele ficar tranquilo, né, para os C-Levels lá ficarem de boa. Então a gente precisa responder algumas perguntas. É malicioso, não é? Está direcionado para a empresa, se for malicioso ou não está? Então, para isso, a gente precisa de uma análise rápida. Né? A gente precisa conseguir, entre 15 e 20 minutos, fazer a nossa análise. Então, né, não gaste seu tempo. A ideia é, o tempo literalmente é dinheiro. Então, o objetivo é que a gente não gaste tempo, por exemplo, dentro do código do PEC, mas que a gente possa gastar tempo fazendo a análise do binário. Né? Então, a gente entender o que é código de PEC e o que é o código que a gente precisa gastar tempo. Então, a gente está falando de PEC, né? Não gaste seu tempo com PEC e tudo mais, mas o diabo é PEC. Então, por definição, assim, uma definiçãozinha sem ser by the book, acho que seja uma definiçãozinha clara, é um software que protege outros softwares, né? Através de ofuscação, compressão, virtualização e etc. Então, quando a gente fala de PEC, né, a gente está falando, por exemplo, de algumas classificações. Eu, por exemplo, gosto de meio que classificar, né, para a gente ter talvez um entendimento um pouco mais simples. Então, por exemplo, a gente classifica o primeiro tipo como tipo free, né, open source e tudo mais. Por quê? O PX, ele é um packer muito conhecido, é bastante usado, tanto em CTF, quanto em malware, quanto em aplicações legítimas. Existem outros, NPAC, MIL, MPress, são packers alguns open source, alguns outros são free, né? Não tem limitação para você usar. Só que não existe só esse tipo, por exemplo. Existe também o que eu costumo classificar como customizados, né? São os packers customs. Por quê? Porque eles são encontrados geralmente em famílias de malware do tipo Emotet, Dridex, Trickbot, etc. Esses aí, eles são, vamos dizer, customizados porque eles têm uma característica diferente. Então, outra característica que a gente pode definir dos packers são os comerciais. Então, por exemplo, a gente tem o VM Protect, Temider, Paylock e alguns outros, né, que aí já são packers que trabalham de forma muito complicada, né? O objetivo deles realmente chega lá no ponto de proteger de uma forma magistral, né? É difícil a beça remover. E só que normalmente eles são utilizados para aplicações legítimas. Não é que malware não utilize, não é isso. Assim, a gente pensando em quantidade, né? O número de malwares que utilizam são menores do que, por exemplo, os dois primeiros pontos ali, né? Os frees e os customizados. Então, a gente já entendeu o que é um packer, né? Agora, como que a gente sabe o que é? Como a gente identifica um packer? Tá? Como que vai seguir essa linha de estudo para pegar aquele binário lá que a gente não tem ideia e entender se de fato ele está paqueado ou não? A gente pode usar, por exemplo, algumas técnicas. A primeira, eu posso dizer, as assinaturas. Né? O que são assinaturas? Quando a gente tem um programa que a gente não faz ideia, a gente usa ferramentas que auxiliam a gente nesse processo. Então, uma ferramenta que, por exemplo, eu gosto bastante é o Detect Easy, né? O famoso DAI. Pelo DAI, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar dentro do binário, vai olhar algumas coisas que tem dentro do binário e vai comparar com uma base de dados que ele tem. Essa base de dados lá já tem uma quantidade razoável de informação. Então, ele vai, por exemplo, olhar lá para os primeiros bytes e vai falar, olha, isso aqui é um executável.
Isso aqui parece ser uma DLL. Isso daqui parece ser um arquivo zipado, né? Ele tem diversas assinaturas que quando ele faz o depara, a comparação, ele consegue te informar ali com um certo grau de assertividade. Mas uma coisa que é super importante quando a gente está trabalhando com malware, né, é a gente não confiar em uma coisa só, né? É sempre importante a gente prestar atenção no contexto. A gente vai ter um contexto, a gente vai ter uma hipótese, e na primeira hipótese olha, esse arquivo aqui pode ser que ele esteja paqueado ou não. Vou validar para ver se ele está paqueado. Se eu tenho a suspeita, eu vou começar, por exemplo, a detectar utilizando as informações que a gente vai ver nesse slide. Então, a assinatura bate? Não bate. Não é porque a assinatura não bateu que não quer dizer que ele está compactado. A gente pode, por exemplo, seguir olhando as strings. As strings, quando não tem muita string em texto claro, né, quando tem muita coisa assim embaralhada, muita coisa sem sentido, é um indício, né, um indicador de que é possível que aquele arquivo esteja compactado. Mas, novamente, não é uma certeza, a gente precisa ir coletando evidência, né? Geralmente, os arquivos com o Packer, ele tem poucas strings legíveis. Então, a gente vê muita coisa sem sentido, muita coisa que não dá para a gente entender. Tá? O ponto são as imports. Geralmente, arquivos compactados, paqueados, têm um número reduzido de imports. Porque, em alguns casos, o Packer utiliza a resolução da import em tempo de execução, né? Então, quando o programa executa, ele resolve as imports que ele precisa. Então, quando o programa não está em execução, quando ele está parado no disco, a quantidade de imports é reduzida. Então, a gente já tem 3 indícios, né, que a gente consegue ir validando. Outro indício, por exemplo, é o nome das sessões. Então, se a gente pegar um programa que tem... normalmente, as sessões de um binário são .text, .data, .bss, resource, enfim, relog, sessões normais. Se a gente pega um binário que não tem, por exemplo, a seção .text e a seção .data, tem um outro nome, é um indício muito forte. Inclusive, tem alguns packets que fazem isso, né? O OPX, por exemplo, renomeia para OPX0, OPX1. O vmprotect também renomeia para VMP0 e 1, se eu não me engano. Ou 1 e 2, uma coisa assim. Enfim, então assim, a gente vê que o nome modificado da seção indica para a gente a possibilidade também, né? Aí a gente já consegue ter um contexto maior para dizer se está realmente compactado ou não. Outra coisa é a entropia, né? A entropia ela é calculada com a aleatoriedade dos dados, né? Então, se existe dentro do binário muitos dados aleatórios, a entropia fica alta. Conforme a entropia aproxima-se de 8, a probabilidade daquele programa estar paqueado é muito grande. Então, conforme a entropia estiver mais baixa, menor a possibilidade. Só levantando de novo, né, um parêntese. Não é porque existe entropia alta que o programa está compactado. A gente precisa ir validando. Né? Então, se a gente conseguiu ver, por exemplo, que as strings do programa são esquisitas, se tem pouco import, né? Se não tem uma assinatura assim, razoável para a gente, é quase certo que aquele programa está compactado. Mas se a gente não conseguir, dentro dessas informações, chegar num consenso de que, realmente, a entropia está alta, a seção está diferente, tem pouco import, a gente precisa ainda continuar a nossa validação. Então, por exemplo, a gente pode olhar a diferença do que a gente tem, né, do raw size e virtual size, né, nas sessões. Diferença do que tem no disco para o que vai ter na memória. Por que essa diferença, né, é importante a gente olhar? Normalmente um programa sem estar compactado, eles vão ter ali aproximadamente o mesmo raw size e o mesmo virtual size. Por quê? O que tem no disco, quando for para a memória, não vai variar tanto. Agora, se existir uma diferença muito grande, né, por exemplo, se o que tem no disco está muito menor do que o que tem na memória, isso indica para a gente, né, um indicador muito forte de que ele está compactado. Por quê? Porque quando ele está no disco, né, ele ainda não executou as informações que ele precisa para rolar o decrypt e tudo mais, então ele precisa alocar um espaço grande na memória para que isso seja feito em tempo de execução. Então essa diferença entre disco e memória
é um outro indicador muito bom para a gente. Então a gente já entendeu assim mais ou menos, né, como que a gente detecta um pack, né, e como a gente vê. Agora eu vou mostrar para vocês na máquina virtual um arquivo que eu peguei. Gente, eu acho que eu tenho que compartilhar de novo aqui, né? Sim, Charles. Só compartilhar a tela da máquina. Beleza. Aqui. Tá aparecendo aí a VM? Sim, prontinho. Beleza. Então, ó, por exemplo, eu peguei esse arquivo, né, que a gente recebeu, não sei o que é, eu renomeei ele aqui como um executável. Vamos botar ele dentro do Detect Easy. Ele mostra para a gente, por exemplo, que ele é um arquivo do tipo cabinet. Esses arquivos, eles são um arquivo zipado, né? Assim, falando de uma forma bem chula. Então, a gente pode só extrair ele ou a gente pode executar e ver o que acontece. O que geralmente eu faço nesses casos, né? Eu quero ser rápido, eu quero conseguir chegar no arquivo que eu preciso analisar. Então, eu executo monitorando o que vai acontecer com o programa. Tá? Por quê? Porque pode ser que ele faça alguma validação, ele receba algum parâmetro, né? Ele precise de alguma coisa para iniciar. E eu quero ver qual é o comportamento dele. Tá? Então, o que eu faço? Eu abro o Process Hacking. Eu abro o Process Hacking para monitorar o que vai acontecer com o processo. Por quê? Porque pode ser que o processo abre e feche, que o processo crie outros processos, que o processo abra e se injete em outro. Eu consigo acompanhar por aqui de uma forma visual um pouco mais fácil. E eu também abro o Procmon, que ele vai monitorar tudo que acontece no sistema. Só isso. A partir daí, eu executo o programa. Ó, aqui eu já vi que ele criou um monte de filho, né? Teve uma hora que ele abriu um outro programa, fechou e deixou esse aqui em execução. Vou olhar aqui dentro do Procmon, o Process Tree, para ver o que aconteceu. Então, ó, realmente, o meu primeiro programa criou esse, depois esse, depois esses dois aqui. Só que se a gente olhar aqui pela timeline, ó, esse daqui foi iniciado até certo ponto, depois ele morreu e veio para cá. Me parece que o quê? Que esse daqui chamou o outro. E que esse que é o programa realmente importante para a gente, né? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Eu ainda não sei se isso aqui é malicioso ou não, né? Eu simplesmente comecei a ter uma ideia. Para quê? Para gerar hipótese. Eu preciso ter alguma hipótese para mim seguir. Parar aqui para não ficar da hora. Então, ó, os dois programas, né, que ficaram em execução. Esse primeiro foi rápido, morreu rápido. Depois veio para esse segundo. O que eu vou fazer? Vou parar aqui, terminar o processo, porque eu não quero que ele fique rodando. Aqui eu posso minimizar. Eu vou ver o que esse primeiro programa aqui é. Jogo de novo aqui no DAI, para a gente ver pela assinatura. Então aqui, ó, eu já vi, por exemplo, que ele é um .NET. Né? E além de eu ter visto que ele iniciou e morreu, o que ficou iniciado mesmo foi o segundo. Então, nesse caso aqui, eu já posso seguir fazendo uma análise nesse programa. Só que não é o que eu quero agora. Não é importante para esse momento, porque ele iniciou e fechou. Se a gente olhar aqui de novo, no Process Tree, ó, ele iniciou e logo assim que ele iniciou, ele já fechou. Ele teve pouquíssimo tempo de vida. Então, eu quero olhar o outro programa, que é o que está iniciado mesmo, que é esse aqui. Vou jogar de novo no DAI. Olha, aparentemente, é um programa compilado em C, C++. Só que aí, né, eu vou seguir aquela mesma ideia que a gente viu. Né? Vou validar para verificar se realmente, né, só com assinatura. Não sei, aqui a assinatura está me mostrando que é informação que não tem nada. Mas, por exemplo, se eu ler as strings, vamos ver se as strings realmente tem muita string ofuscada, não tem string útil. Assim, se a gente olhar pelas strings, tem uns nomes aqui, né? Nome de DLL, nome de função. Tem algumas informações, ó, que eu não sei o que é. Tem o PDB,
Já poderia pegar esse PDB, por exemplo, procurar. Um monte de coisa que não me diz nada. Assim, eu não sei dizer, só olhando pela string, por exemplo, se ele está compactado ou não, né? Embora eu não tenha visto um monte de informação útil, ele tem uns nomes aqui de APIs, né? Assim, só olhando aqui pelas strings, por exemplo, fica difícil dizer. Embora, se a gente prestar atenção, tem um monte de informação que não é útil. E aqui para baixo, ó, um monte de string esquisita. Assim, pode ser. Eu vou confirmar mais ainda. Como? Posso olhar os importes, né? Posso olhar o que o programa importa. Então, eu olhando aqui pelos importes, ele tem essas DLLs que ele chama e tem aqui umas funções, até bastante função, né? Então, se a gente só olhar por aqui também, não dá um indício muito bom de se o programa está compactado ou não. Aqui da user ele chama só 3 funções, daqui ele chama 2, ó. Assim, não tem tantas importes, mas da kernel ele tem um monte, né? Então, ainda estou na dúvida. Ainda não consigo dizer ao certo se ele está compactado ou não. Então, para onde que eu vou? Vou ver o nome das seções. Bom, pelo nome da seção também, né? Texto, data, resource, relog. Nomes normais. Não me mostra muita informação. Agora eu posso ver também a entropia, né? Quando eu chego na entropia, aqui ele já me fala que é a possibilidade de estar compactado, né? É um número mais próximo de 8. Então, 7.2 está falando que tem 90% de chance de estar compactado. Não o programa inteiro, mas a seção de texto. Ó. Então, isso daqui já é um indício para mim, né? A gente seguindo lá como detectar, já dá um indício. Vou confirmar pela última informação, que é o quê? O que tem? Vamos abrir aqui no PBeer. PBeer é legal. Para validar o que tem no disco e o que tem na memória, né? A diferença para a gente ver realmente tirar a prova real. Port section here. Então, olha, se a gente olhar o raw size e o virtual size, de cara aqui a gente já vê uma diferença, né? Já dá uma diferença grande. Já é esquisito. Se a gente comparar aqui, ó, o raw size com o virtual size, aqui na seção texto não é tão grande a diferença, né? Aqui a gente tem 5 posições, aqui a gente tem 5 posições. Não é tão grande essa diferença. Mas se a gente olhar ponto data, a diferença é quase absurda, né? Aqui a gente tem 4 posições, né? 1A00, aqui a gente tem 2, 7, 5, 8, 1, 7C. Aqui eu já tenho 2 indícios de que a probabilidade desse programa estar compactado é muito alta. Embora o DAI tenha me dito que ele não está compactado. Então aqui a gente já consegue perceber, por exemplo, que eu tenho 90% de chance, igual o DAI falou, dele estar compactado. Agora deixa eu voltar aqui para o slide. Estou perdido. Achei. Então a gente já sabe como identificar que o programa está compactado, né? Agora, como que a gente, né, se torna bom em tratar com malware, né? Olha, bom, eu costumo dizer que para você ser um bom analista de malware, você precisa saber ler bem a API, né? E principalmente quando a gente trabalha com Packer, você ser bom em ler a API, você saber encontrar o tail jump, né? Mas que diacho é o tail jump? Primeiro, o que é uma API, né? A API, ela é uma interface, né? Application Programming Interface, né? Falando de API, a gente não tem só no Windows, né? No Windows, a gente encontra dentro das DLLs funções que a gente utiliza, né, para gerenciar, por exemplo, o registro, para a gente manipular registro, manipular arquivo, manipular processo, memória, né? Mas a API é um contexto que é muito mais amplo do que isso, né? Então, um exemplo que eu costumo dar é, se você está lá usando Python, por exemplo, né, você vai importar a lib request para usar a função que você tem lá dentro dela. Você está usando ali uma chamada, né, com a mesma ideia da DLL do Windows, que você importa e chama a função. Então, só para associar o contexto, né, para você entender.
quando a gente fala de Windows API, de como que a gente está tratando, tá? Então, como que o malware vai usar isso, né? Como que o ator cria o malware vai usar isso? Então, ele vai usar justamente para conseguir esses objetivos, né? Qual é o objetivo do malware em si, né? Quase sempre é o mesmo, assim, ele vai tentar ou abrir uma conexão, ou vai filtrar dados, ou vai explorar alguma falha para dar acesso para o atacante, né? Geralmente ele é usado como um meio, ele vai ser um meio para alguma coisa. Então, o cara vai usar um artefato malicioso para conseguir acesso. O cara vai usar um artefato para conseguir exfiltrar dados, criptografar os dados, enfim. Né? Então, quando a gente pensa nessas possibilidades de manipular registro, manipular memória e tudo mais, é sempre importante a gente lembrar da API do Windows, tá? E quando a gente fala de API focada em Packer, quais são as APIs assim, que eu geralmente sempre olho? Por quê? Porque é quase certo que caia nesse contexto. Lógico, assim, eu sempre gosto de falar que não estou dando uma garantia 100%, né? Mas assim, a possibilidade é grande, a probabilidade é muito grande de vocês encontrarem essas APIs sendo utilizadas. Que é o quê? Que são quais? A Virtual Alloc ou a Virtual Alloc EX. O que essa API faz? Ela literalmente aloca um espaço de memória. Se for Virtual Alloc, ela vai alocar um espaço de memória dentro do próprio processo que iniciou. Então, se eu tenho meu programa lá XYZ, executei meu programa XYZ, a Virtual Alloc vai alocar memória dentro do processo, né, do XYZ. Se for Virtual Alloc EX, de Extended, ela vai alocar memória num processo remoto. Então, por exemplo, eu iniciei meu XYZ, ela vai alocar memória dentro do Notepad, dentro do Explorer.exe, tá? Outra API, a Virtual Protect, né? Mesmo esquema, Virtual Protect ou Virtual Protect EX. Por quê? Porque a Virtual Protect ela vai modificar a paginação de memória dentro do programa. Então, ele vai alocar o programa, vai alocar a memória, vai de alguma forma escrever código lá, vai mudar a paginação para depois executar. A Virtual Protect modifica do próprio programa, a Virtual Protect EX de um processo remoto. Então, mesmo esquema. Se tiver Virtual Protect EX, o meu programa XYZ vai modificar a permissão do Notepad, né, de uma página de memória dentro do Notepad. E a última, que geralmente eu coloco um breakpoint, né, que eu procuro, é o Write Process Memory. Por quê? Eu adoro os nomes da Microsoft. Eu acho que a documentação deles e o nome das APIs são muito bem descritas, né? O MSDN eu acho muito bem descrito. Então, o Write Process Memory literalmente escreve na memória de um processo, tanto remoto quanto do próprio programa, tá? E o que é o tail-jump, né? O abençoado tail-jump. O tail-jump, ele é um salto que vai te levar para o código descompactado, né? Então, pensando no processo, você vai ter na memória um código descompactado que o tail-jump vai te levar para esse código, né? Geralmente, ele é associado com um endereço grande e meio esquisito, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode encontrar, por exemplo, um tail-jump no estilo salto incondicional, um JMP para o OEP, né? Que é o Original Entry Point, que é de fato o entry point do código empacado. Pode ser também um jump registrador, né? Onde dentro do registrador tem o endereço do OEP. A gente pode também encontrar uma call e o OEP, ou uma call registrador com o endereço do OEP. Ou ainda a gente pode encontrar um push OEP para pilha, para depois, quando executar o return, ele ir para o endereço que foi empurrado para a pilha. A gente consegue ver com essas características. E aí, a gente tem o que eu costumo dizer que é o fluxo comum de um packer, tá? Lógico que tá breve isso daqui, né? Não está passando por todos os processos, mas é só mesmo para dar uma ideia. É o seguinte, a gente tem lá o nosso código, né? A gente escreveu o código do programa, beleza? Esse código do programa, ele foi linkado e compilado e gerou um executável. Aí, beleza, a gente teve o nosso programa, nosso bináriozinho lá, bacana, XYZ. Aí, o que a gente vai fazer? Paquear ele. Como que isso é feito? Você pega o executável, taca ele dentro de um packer, UPX, sei lá, ou de uma
de um packer custom ou de um packer comercial, Game Protect, Demida, enfim. E depois ele vai gerar um executável novo, um executável totalmente novo. E dentro desse executável, ele vai ter o package stub e o package code. Desculpa, o que isso quer dizer? Que o package code é literalmente o código todo sacaneado, todo diferente. E o package stub é onde tem a lógica para efetuar o unpacking na memória, em tempo de execução. Porque o packer ele precisa saber como que ele vai desfazer o processo, tá? Então aí a gente tem agora o unpacking process. E isso é importante por quê? Porque a teoria vai mostrar para a gente o que a gente vai fazer na prática depois, tá bom? Então a teoria por trás do unpacking process é o quê? Você vai ter lá o packer stub, que você deu 2 cliques no teu programa, pum, programinha executou. Ele executou, ele vai fazer o quê? Alocar memória, né? Ele vai alocar memória. A gente já viu a API que aloca memória, né? Então ele vai alocar memória, ele vai fazer o quê? Vai decriptar aquele dado, vai copiar o dado para a memória que ele alocou e depois ele vai executar, tá? Esse é o processo. Deu 2 cliques, ele pum, foi. O que a gente precisa fazer? A gente precisa parar antes da execução. A gente precisa que na hora que ele for copiar o dado para a memória, né? Então ele decriptou o dado. Na hora que ele for copiar o dado para a memória, a gente vai lá e faz o dump, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter o arquivo já decriptado e funcional para a gente analisar. Aí sim a gente vai ter o payload, né? Aí a gente não vai estar gastando tempo nesse processo antes, tá? Em tudo que vem antes, a gente vai gastar tempo no payload. Beleza? Então, vamos de novo para a VM. Vocês estão vendo a VM? Sim, sim. Tá vendo aí, Rafa? Ah, boa. Então vamos lá. Então a gente já sabe que o programa está compactado, né? Por quê? Porque a gente viu ali uma diferença muito grande nas sessões, a gente viu uma entropia grande, e isso é um bom indício para a gente. O que a gente vai fazer? Eu não lembro se ele é 3264. Ó, 32 bits. Então eu vou abrir ele no debugger. Beleza? Taco ele pro debugger. Toda vez que a gente inicia o debugger, né, eu não tiro o System Breakpoint. Então, ele inicia dentro do System Breakpoint da DLL do kernel, LTDLL. Então, para chegar no entry point do programa, pressione F9, Run. Agora eu estou no entry point do programa. Antes de iniciar, o que eu faço? A gente viu lá 3 APIs. E, geralmente eu coloco o breakpoint e eu vou fazer isso agora. Tá? Eu vou vir aqui e vou digitar breakpoint, virtual alloc, enter. Aí o debugger fala para mim, ó, breakpoint, o endereço tal foi setado. A outra API é breakpoint, virtual protect, não, escrevi errado. Ah, faltou L. Virtual protect, breakpoint setado. E a terceira, write process memory, breakpoint setado. Para confirmar, posso vir aqui no breakpoint, ó, virtual lock, virtual protect, write process memory. Beleza? Vou executar o programa. E vou olhar acompanhando aqui, ó, no Process Hack. Então, eu executei o programa, ele parou na Virtual Protect. Né? A Virtual Protect ela vai modificar a paginação de memória. Nessa hora aqui, para mim, não me parece importante, pelo seguinte, ele não me mostrou nenhuma memória alocada para ele modificar a paginação. Então, ele está modificando página de algum outro lugar que, por hora, para mim, não importa, né? Eu costumo falar para o pessoal que é o seguinte, que você saber o que você olha é tão importante quanto saber o que você não olha. Então, para mim, isso daqui eu não preciso olhar. Não faz sentido eu olhar porque ele não teve nada de memória alocada. Posso estar errado? Posso estar errado. Sempre essa possibilidade. Mas não faz sentido para mim agora. Então, eu vou executar agora sim. Agora ele parou no Virtual Alloc. Como a gente já sabe, Virtual Alloc, ela vai alocar a memória dentro de um processo, né? Seguindo, né, aquela coisinha bacana da Kali Convention, né? Por exemplo, relacionada às APIs do Windows, o retorno da função, né, depois que a função for devolver a informação, vai devolver dentro do registrador EAX, tá?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar, eu não vou ficar dando step over aqui. Eu vou simplesmente executar até o próximo hatch, que é esse botãozinho ou Ctrl F9. Quando eu chegar aqui, ele parou no hatch, EAX já me tem um retorno da Virtual Alloc. Então, já é o endereço que ele vai alocar alguma coisa. Então, botãozinho direito, falou em dump. Tudo zerado, por quê? Porque o endereço está aqui, o espaço para alocar está aqui. Ele só não escreveu nada ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar de novo. Assim que eu executei, a gente vê que tem umas instruções aqui. Se a gente olhar pelos opcodes, ó, é B, é jump. Se eu não me engano, é B. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é um JMP. O que eu vou fazer para validar? Botãozinho direito, desassembly. Nossa, eu errei feio, hein? Ah, não, eu cliquei errado também, ó. Deixa eu clicar aqui no EB. Ah, acertei, ó. O EB é um jump, JMP. Então, o opcode dele me mostrou que é alguma parte de código. Só que também não me parece muito interessante ainda. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Está aqui no Virtual Alloc, jogo para o hatch, pego o endereço de retorno, que está em AX, jogo no dump. De novo, né? A gente consegue ver que está um endereço vazio. Executo. Por quê? Porque em algum momento ele vai ter que escrever aqui alguma coisa. E logo assim que eu executo, eu tenho, olha que maravilha, o Magic Byte aqui, ó, 4D, 5A. Eu tenho um MZ. Isso aqui é um binário, né? Tem as seções, text, data, rdata, data, né, resource. Isso aqui é um binário. Eu não terminei minha análise, mas como já me parece ser o binário descompactado, o que eu vou fazer? Botãozinho direito, Following Memory Map, e eu vou dar o dump na memória. Lembra do slide lá? De que a gente pega antes da execução, né? Lógico que ele ainda tem coisa para fazer, Mas se eu já vi aqui que ele tem um binário, eu não vou ficar esperando até o final. Posso estar errado de esse não ser o binário normal, mas em vez de esperar até o final para ver se eu estou errado, eu vou já fazer o dump agora, validar. Se eu tiver errado, eu continuo a análise. Se eu não tiver errado, beleza. Já não preciso gastar meu tempo. Tá? Então ele me mostrou esse endereço, eu clico com o botão direito. Logo assim que a gente vem para o dump, para o memory map, do dump para o memory map, ele deixa a linha em cinza. Então eu vou pegar essa linha em cinza, botão direito, dump memory to file. Salvar aqui na área de trabalho, com esse nome mesmo. Beleza? E aí eu vou validar. Por quê? Porque eu já fiz o dump. Se a gente olhar aqui, ó, ele nem criou os processos filhos, né? Igual aquela primeira execução. Então aqui está o programa. O que eu vou fazer? Jogar aqui no DAI. Ó, o DAI já reconheceu. A assinatura do programa é um .NET. Só que ele está com .NET React, né? Isso aqui é um outro packer. Eu vou ficar tentando tirar isso aqui na mão? Não vou, mano. O que eu vou fazer? Vou vir aqui para minha maquinazinha que já tem o programinha D4Dot. Quase que não sai, hein? D4Dot. Liguei minha Rminux. Aí o que eu vou fazer? Vou tacar lá para dentro dela esse meu programa. Eu tenho mania de separar as ferramentas, tá, gente? Então, tem coisa que eu uso na máquina Windows, tem coisa que eu uso na máquina Linux. Então, deixa eu renomear isso aqui para ESE. A gente já sabe que é um .NET. Ó, ele já até mudou o ícone. Vou copiar para minha Rminux. Já está aqui, vou usar D4.v4 tal. Não preciso passar parâmetro, não preciso passar nada. Ó, ele já falou aqui para mim, ó, rename all obfuscated symbols. Então, aparentemente foi, né? Ó, tá limpo. Então, beleza. Então, refresh aqui. Vou catar. Para mim é limpo. E aí, o que eu posso fazer? Vou validar aqui primeiro, né? Ó, ele tá falando que tá confused. Se tá ou não tá, eu não sei. Mas como deu o D4Dot disse que ele conseguiu limpar, eu vou tentar olhar aqui dentro. Vou abrir dentro do .pic, tá? E aí, o que eu posso fazer? Enquanto ele abre aqui, aqui eu já sei que já foi, não preciso mais, porque tem um binário ali. E o que eu vou fazer? Eu vou executar o programa que eu dumpei, tá? E vou acompanhar de novo aqui, ó. Vou apagar, vou ligar aqui,
e vou executar o que eu dumpei para a gente ver o que ele vai fazer. Ó, o programa está rodando, beleza? Ele está rodando. Deixa eu ver se tem alguma conexão aqui rodando. Ó, o programa tem um IP aqui, ó. 185.161.248.152. Enquanto isso, ele está abrindo aqui. Eita, que tá travando tudo, hein? Ele está tentando conexão, a porta 38452. Ó, o nome do programa já mudou. Se eu olhar aqui, ó, tem nome, né, dentro das funções. Fica mais fácil a análise. Eu vou procurar o program, porque .NET geralmente começa no program, né? Não vou perder tempo aqui analisando. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês como você não perde seu tempo olhando o código que não precisa, que é o código do Packer. Aqui, ó. Aqui isso a gente já consegue ler, né? Então ele vai iniciar o programa, vai procurar essa classe, tal. A gente não vai entrar em detalhe. Então aqui, gente, a gente tem o payload do arquivo, tá? Então para a gente responder lá as perguntas, é um arquivo malicioso, não é? Né? Foi direcionado, não foi? É só a gente, né, perder um tempinho aqui analisando esse arquivo, de fato. Mas, por exemplo, a gente já consegue aqui, ó, procurar se tem alguma informação útil aqui. Né? Vocês conseguem ver minhas minúsculas? Acho que consegue, né? Quando eu mudo? Sim, Ou sim. Dá não? aumentar um pouquinho a letra, só para ficar melhor, para o pessoal poder... Ah, boa. Oxe, calma aí. Vai, mano. O bagulho tá bugado aqui, velho. Rapaz, como é que eu aumento a letra disso aqui? Eu não sou Linux Boy, não, mano. Não tá funcionando, não. Como é que eu aumento a letra disso, não? Mas não tem problema. O que eu quero é só o... Eu tenho braille aqui? Será que na opção do menu lá em cima, nos 3 pontinhos, não tem a opção de fonte? Talvez. Ver. Deixa eu só... Deixa eu ver. Acho que eu estou sem internet. 185.161.248.152. Sem internet. Beleza, galera. Eu esqueci o IP. Acho que se eu copiar daqui para lá, ele deixa, não deixa? Deixa. Ó, então de cara aqui a gente já achou. A gente já consegue falar, tá? Ele ou é o Amadei, né, Steeler, com esse mesmo IP, mesma porta, 38452. 38452. O que mais? Amadei, Headline, Amadei, Headline. Enfim, a gente já tem. Se quiser atacar no Views Total também. Nossa, dá uma barrinha ali errada, né? Que vai. Ó, então ele já fala pra gente, né? Malício, já dá aqui algumas informações. Community, não dá pra ver porque eu não tô logado, só tem isso aqui. Mas, ó, malicioso, tal. Enfim, assim, já tem uma ideia, né? Já pode responder pelo que a gente viu. Ó, mesma coisa lá do Google, né? Redline, Amadei. Então, pronto. Esse arquivo aqui ele é um Steeler, né? Eu não precisei, por exemplo, gastar muito tempo nele para coletar as informações, tá? Agora sim, agora que eu já tenho, já sei que ele é um Steeler e tudo mais, eu posso, de fato, gastar meu tempo, né? Olhando aqui o código dele. Então, aí sim eu posso vir, olhar classe a classe, analisar. Se quiser olhar o outro, né? Aquele primeiro lá que ele abre e fecha, por exemplo, esse aqui, que também é .NET. Uma coisa que tá ligada. Travando tudo aqui. Então, posso tacar para cá aquele primeiro. Oxi.
Fé que vai, fé que vai. Beleza, agora veio. Então, ó, outro nome também. Esse aqui tava sem nada. Ó, o program. Então aí sim a gente pode gastar nosso tempo, né, mano? Aí você já viu o que é, já consegui dizer, né, que ele é um Schiller e tudo mais, enfim. Aí acabou praticamente o teu trampo de ter que olhar o arquivo compactado. Aí sim você vai fazer uma análise, né? Aí, ó, a gente já tem aqui, ó, Open Process, Close Handle, Personate Law. Enfim, Open Service, ó, trabalhando com serviço. Não precisa, aí, ó, escalando privilégio, chave de registro, deve ser para persistência também. Ó, desabilita o antivírus, enfim. Aí você gasta tempo fazendo análise, né? Não é o propósito aqui agora. Mas a gente conseguiu já pegar o arquivo, né? De fato, esse arquivo aqui já está descompactado. A gente não precisou passar por todo aquele processo dele, né? De olhar o arquivo em cabinet file e tudo mais. Então, a gente conseguiu finalizar ali o nosso unpacking, né? Mas, assim, um unpacking meia boca, porque a gente só pegou o que a gente precisava, né? A gente deixa pra lá, mano. Não preciso demorar tanto tempo fazendo aquilo que não é útil. Deixa eu ver se eu tô na coisa certa. Tá certinho. Beleza. Então, gente, poxa, muito obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas e tudo mais, acho que essa é a hora, né? Agradeço a oportunidade ao Rafa, ao André, o pessoal aí da DF Compor. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído com a comunidade, que é uma coisa que eu acho bastante importante, tá bom? Então, meu contato tá aí, né? Meu Twitter, se vocês quiserem me seguir. E se quiser, depois também, né? Tamo aí. Se quiser mandar o currículo lá para a empresa, a gente sempre está precisando de gente. Beleza? Topzera, Charles, topzera. Foi muito bom. Excelente aí demonstração de unpacking aí, com bastante conceito pra galera. E vamos abrir agora para as perguntas, né? Vamos ver se o pessoal aqui no chat. O pessoal tá Vamos lá. elogiando muito. Parabéns. Muito bom, top, bravo. Top, mano, parabéns. Vários Valeu, elogios galera. aqui no chat, Obrigado. aqui, a galera elogiando pra caramba, o pessoal batendo palma. Corvo também da comunidade tá aqui com a gente batendo palma. Top Charles. Pessoal, tá aqui bastante gente, tá? O pessoal também tá participando do sorteio aqui do livro do Vinícius. O pessoal falou que mandou muito bem. Charles, vou fazer a primeira pergunta para você, né? Já Fala aí, aproveitando mano. aí, no seguinte sentido de uma dica, né? Que eu sei que muitos também aqui que estão assistindo a live de hoje são nossos alunos, né? Que também participam lá da FIAP e afins, né? E também alunos de outras instituições também que participam da comunidade da DEFCON-POA. E um dos pontos principais que eu acho que seria legal comentar qual que é você falou muito isso na live, né, desse processo, mas hoje tempo é um fator crucial, como você falou, né? Então, saber como Isso. fazer o unpacking é algo que tem que realmente ter esse cuidado para você não perder tempo, principalmente você que trabalha exatamente com esses pontos, né? Para você não perder tempo com algo que talvez você fique por dias e você acabe se desviando do foco real, né? A gente vê muito Isso. hoje, Charles, ataques de ransomwares, né? Então, hoje o ransomware, ele é o último grito, né, daquele ataque, né? Ou seja, depois que tudo, o que a gente enxerga, depois que tudo já está comprometido, vem um ransomware para acabar, né, com todo esse processo. Hoje, nas suas análises, no teu dia a dia, no teu trabalho, né, nos sensors que você, claro, pode comentar aqui que você analisa, ver quais tipos de técnicas mais sofisticadas, tanto de unpacking ou algo que você possa comentar para a galera aí, por gentileza. Cara, eu vou falar de um específico que não é ransom, tá? Ok. Mas é super interessante e eu acho que exemplifica muito esse conceito não, essa ideia que eu falo de é tão importante você saber o que vê, como é tão importante você saber o que não vê. Lógico que, se vocês quiserem, vocês podem procurar, porque a gente escreveu um blog post sobre o Raspberry Robin, mas não necessariamente só pela Security Joes, né? Se vocês olharem a análise dele mesmo, ele é um caso assim, interessantíssimo. Por quê?
se você for olhando ele, né, e se você não souber, por exemplo, o que você tem que procurar, né, o objetivo, você se perde. Porque ele tem um monte de instrução lá que é praticamente lixo, né? É um monte de instrução que não faz nada. É como se a gente pensasse, tipo, 5 mais 5 é 10, né? Só que em vez de fazer 5 mais 5 é 10, você faz 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 menos 4, 1. 9 mais 1, 10. E assim vai, sabe? Uns negócios assim que para chegar no mesmo resultado, só que assim, é absurdo. Então, não é um ransomware, né? Mas, por exemplo, o Raspberry Robin tem muitas técnicas interessantes. E o que eu costumo dizer sempre é, cara, lê reporte, né? Lê análise técnica. Eu acho que isso é super valioso. Por quê? Você vai pegar lá, mesmo que você não entenda tudo que a pessoa diz, mas você vai começar a ler. Você olhou, se o cara falou, por exemplo, pô, mano, ele tá falando aqui, sei lá, da NT Create Section. Fala, mano, sei lá que API é essa, nunca vi. Aí você vai procurar sobre aquela API. Aí você começa a criar meio que uma rede de conhecimento, né? Você vai começando a associar as coisas e isso vai te trazendo um aprendizado muito bom, porque você, por você mesmo, começa a pesquisar coisas que você está vendo, que você não entende, você vai adquirindo um conhecimento, né? Eu costumo também falar muito que não tem muito glamour, cara, nessa parte de engenharia reversa, análise de malware. Não é glamuroso, não é igual a gente vê, sei lá, num filme, né? Mr. Robot, alguma coisa parecida, que você olha lá, o cara fala assim, mano, precisa entrar naquele sistema, vai, pum, entrou, mano. Assim, no reverse, velho, você vai gastar um bocado de tempo, né, mano? Até você acostumar, você entender, até o ponto de você chegar e saber que aquilo é útil ou não é útil, só olhando, sem precisar passar pelo processo. Então, assim, muito do que a gente vê de técnica de anti-análise, né, anti-disassembly e tudo mais, é a experiência, né, de você já ter passado por aquilo, já ter lido, já ter praticado, que vai fazer você conseguir passar por aquela etapa sem ter maiores problemas, né? Não tem muito segredo, assim, literalmente não tem a pílula mágica, você toma, pum, agora eu sei empacar tudo. Não, mano, é tudo um processo, né? Você entender, ter bem formada a base, né? Entender, por exemplo, por que ali, quando eu falei do Virtual Alloc, eu olhei o registrador, né? Eu saí direto pro hatch e fui olhar direto o registrador EAX. Porque geralmente nas APIs do Windows, né? Pelo lá que a gente tem a definição de Calling Convention, que o pessoal depois, para ter mais detalhe, pode dar uma pesquisada, vai ver que o retorno vai vir em EAX. Então, se você quer olhar os parâmetros também, por exemplo, da função, né? É que eu não segui mostrando um outro exemplo de UPX que eu tinha, até esqueci. Falando agora eu lembrei. Então, assim, você vê, por exemplo, pelos parâmetros da função, qual é o tipo de ideia que aquela API vai modificar dentro do programa. Então, se ela vai, por exemplo, se uma Virtual Protect, ela vai modificar a execução, vai botar a página lá para poder também executar, né? Enfim, Raspberry Robin, depois disso tudo, leiam sobre ele que vocês com certeza vão aprender muito, 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 muito útil. Topzera. Charles, o pessoal tá pedindo aqui se, assim, tem várias perguntas eu vou fazendo para você, mas eles perguntaram se Tá não bom. tem como disponibilizar a VM aí para análise que você estava usando aí, ou dar alguma dica de como montar a parte de máquina para poder fazer análise. Claro, eu acho até interessante essa parte pelo seguinte. Antigamente, sei lá, até o meio do ano passado, eu costumava fazer o quê? Eu pegava a Flare VM e instalava, né? O Windows cru, instalava a Flare VM. Era isso que eu fazia. Só que aí eu comecei a perceber, por exemplo, que eu não usava, tipo, 80% das ferramentas de lá. Fora isso, eu comecei a ter problema de ferramenta ficar muito desatualizada e tal. Aí chegou um ponto que eu olhava assim e falava, cara, para que eu tenho isso tudo aqui na minha máquina? Eu não uso quase nada. Aí o que eu faço? É literalmente um Windows, né? Nesse caso aqui é um Windows 11, e eu coloco meia dúzia de ferramentas que são ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Assim, não tem segredo, né? É literalmente uma VMzinha, um Windows, que eu coloco as ferramentas ali que eu uso. Só isso. Não tem nada assim de configuração. A única configuração diferente, talvez, que eu possa dizer, é que eu não uso host only, né? Eu crio uma rede separada e aí eu coloco minhas duas máquinas, a Linux e a Remmnux, que a default também é Remmnux, eu não mexo em nada. Eu só modifico a rede para ficar a comunicação só entre elas. Não deixo o host only. Só isso.
Show, show. A gente tem uma pergunta aqui também, né? Tem alguma fonte de mind map ou mesmo processo, fluxo que você pode dividir para investigação de malwares que você utiliza? Cara, eu nunca fiz isso não, mas eu posso pensar em criar um. Assim, eu tenho umas ideias que não sei se todo mundo concorda, né? Mas vai um pouco da minha experiência. Tem muito receita de bolo na análise de malware. Tem, assim, lógico que tem os passo a passos iniciais para você seguir, porque você precisa ter um direcionamento, né? Você precisa, por exemplo, primeira coisa, gerar hipótese. Então, pô, esse arquivo aqui é malicioso ou não é? É malicioso? Eu acho que é malicioso? Deixa eu validar, né? É assim, eu valido, eu preciso ter provas, evidências de que ele é malicioso. É assim que eu me baseio nas minhas análises, né? Eu não, por exemplo, falo que eu acho alguma coisa. Trabalhando com resposta a incidente, você não acha, você evidencia. Então, eu acho que é malicioso, minha hipótese. Vou validar. É malicioso. Por quê? Por isso, isso e aquilo. Ele faz uma conexão com C2. Eu acho? Não, eu validei. Ele faz uma conexão do C2, isso e isso. Ele filtra dados? Filtra. Como que eu sei? Porque eu analisei e eu vi que ele filtra dados. Então, eu sigo muito minhas análises baseado em hipótese, né? Eu crio as hipóteses na minha cabeça e aí, como eu falei, acaba que não muda tanto as hipóteses de um malware, então ele vai tentar se injetar no processo, ele vai tentar se copiar para uma pasta pública, ele vai fazer persistência no registro, persistência em serviço, ele vai fazer persistência, sei lá, se injetando em outro processo, ele vai tentar acessar a internet por um outro processo ou por ele mesmo, as URLs, as APIs vão estar encriptadas, né? Vai estar com API hash, não vai? Assim, eu vou gerando as hipóteses e vou fazendo. O que eu geralmente faço no início mesmo é isso que eu mostrei aqui nesse workshop, né? Não sei se eu defino workshop, palestra. Foi na aula. Na aula. Enfim, é que esse é o meu passo a passo, né? A primeira coisa que eu vejo é o que esse programa faz. Inclusive, falando de aula, eu costumo falar para meus alunos o seguinte: quando a gente pega um binário que a gente não sabe o que é, cara, eu não vou perder tempo olhando ele. Eu gosto de fazer isso, né? Se for pensar pela parte assim do amor, mano, me dá aqui que eu vou destrinchar ele, vou entender tudo que ele faz, vou reescrever parte do código dele já para descriptar string, já para fazer um emulador de conexão. Mas, assim, nem sempre é o que a gente quer, né? Você está trabalhando para alguém. Então a empresa fala: eu preciso saber o que é. Então, executa o bagulho lá, vai olhando o que é, acompanhando, baseado no que você está vendo nas hipóteses, você vai fazendo a tua análise, né? Esse é o meu passo a passo. Se é o melhor, gente, né? Eu não sei. Eu falo sempre que eu tô aí aberto à possibilidade, mas é o que funciona para mim, né? É o que eu faço no meu dia a dia. Show de bola. O pessoal está perguntando também aqui, Charles, sobre se você, fora essas ferramentas que você usou, se você teria outras ferramentas no teu dia a dia que você não utilizou hoje, que você poderia comentar com eles, para que eles possam pesquisar sobre as ferramentas e afins. Cara, deixa eu abrir aqui a VM. Eu não uso muita coisa não, gente. Sendo sincero mesmo, assim. O que eu uso eu uso muito, se for para .NET, .p, que é o DNSPy. O editor X, eu costumo usar o HTTP, que é free. Se precisar de conexão, validar a conexão, aí eu uso minha Linux, né, com Wireshark. No Fiddler, no Windows, às vezes. Desculpa, se precisar monitorar alguma API, né, que eu não estou vendo, pode ser que tenha API hash e tudo mais. Pode ser que eu use a API Monitor. O debugger, com certeza, eu uso sempre. Dependendo de alguma função específica, alguma coisa assim, eu vou para o Ghidra ou para o AIDA, né? Eu tenho usado bastante o Ghidra, porque eu acho a forma de escrever plugin dele muito boa. Para mim, assim, opinião, né? Eu acho o AIDA uma ferramenta melhor, mas para a questão dos plugins, eu acho o Ghidra melhor. É gosto, né? Não tem muito como, sei lá, tentar convencer ou coisa do tipo. É gosto, é você experimentar e ver. Eu gostei mais de escrever plugin no Ghidra. Então, quando eu preciso, sei lá, fazer alguma coisa para automatizar o processo de decrypt, né, para não ter que ficar fazendo tudo pelo debugger, eu posso tanto escrever um script para o debugger, mas eu prefiro escrever um script no Ghidra. Então, o Ghidra também é uma ferramenta que eu uso.
Prockmon, né, direto, Process Hack, essas duas para mim são indispensáveis para ficar monitorando o que está acontecendo. O Prockmon para ver se ele fez alguma coisa. E aí, ultimamente, eu tenho usado o Prockmon com o ProcDot, né, para fazer o filtro lá para mim, porque, poxa, o Prockmon, meu amigo, gera bastante informação ali, né? Então, o ProcDot ele faz um filtro, deixa bonitinho. Cara, é isso, meu dia a dia é isso. Se eu precisar de alguma outra, pode ser que eu tenha que instalar aqui, mas normalmente eu uso isso. O DAI, né, o PA Studio, o ResHack para ver o que tem de resource quando precisa. Isso, gente, eu não uso muita coisa, não. Legal. Show. O pessoal está perguntando aqui, Charles, sobre a questão de automatização, né? Então, o uso de inteligência artificial, chat GPT, para automatização da parte de análise de malware. O que você poderia comentar sobre isso? Pô, segue lá a nossa página do Security Juice. Eu fiz um plugin, para automatizar, para ajudar, na verdade, né? Que tá no backlog lá, melhorar ele, que foi só o início. Por quê? Porque tem um plugin pro AIDA chamado Gepeto. Aí eu olhei e falei, mano, que ideia da hora, né, cara? O cara usa, tipo, o bagulho do AIDA, perguntar pro chat GPT lá, OpenAI, e aí, mano, já dá a resposta ali na hora. Eu falei assim, mano, isso aí é louco, né? Aí eu fui e escrevi pro Ghidra, né? Rapaz, eu tenho quase certeza que eu fui o primeiro a escrever pro Ghidra, porque até então o cara tinha acabado de lançar o Gepeto. Aí eu fui e escrevi. Inclusive, vou dar um workshop sobre como você automatizar esse processo usando esse plugin com o OpenAI. Não aqui, um pouco mais longinho daqui. Uhum. E o que eu posso dizer é que, assim, cara, vale muito a pena. Se vocês quiserem, por exemplo, dar uma olhada lá, o código ainda está simples, porque ainda está no backlog de mudança, eu não subi. Né, algumas coisas eu já atualizei, mas eu ainda não subi. Você pode usar o Ghidra, o AIDA, né? É só fazer. Assim, a integração é fácil. É com Python, você vai chamar a API lá do OpenAI, vai passar a informação que você tirou do Ghidra ou do AIDA, vai jogar para lá, parcial request e imprimir. Não tem muito segredo, não. Top. Eu acho que vale muito a pena. Show. O pessoal está perguntando aqui, além dos métodos abaixo de Virtual Alloc, Virtual Protect e Write Process Memory, teria outros a olhar ou somente esses mesmos de principais? Então, tem um monte, mano. Tem um monte. É porque às vezes ele pode, por exemplo, não chamar Virtual Alloc, né? Ele pode não chamar Virtual Protect, ele pode chamar um nível abaixo. Então pode se chamar NT Allocate Memory, alguma coisa. Pode, de repente, fazer a chamada, sei lá, para o syscall, entendeu? Pode não fazer a chamada diretamente, né? Fazer a chamada indireta, ou até direta, mas usando a API hashing, por exemplo, que é uma técnica que você não consegue ver o nome da API sendo chamada. Só consegue ver um hardcode, né, que tem um cálculo em alguma função específica dentro do código, que depois que ele sair daquela função, ele vai gerar o nome da API. Aí ele consegue também utilizar outros recursos para procurar, né? Ele utiliza load live para carregar a biblioteca da qual aquele método que ele vai usar vai ser chamado, depois get proc address. Às vezes ele nem chama usando esses nomes, né, para não dar indício. Pode ser que ele utilize lá o Process Environment Block do Windows para achar, então vai pegar lá o FS30 para começar a procurar o LDR, enfim. Assim, a gente meio que caminhou aqui um pouquinho, mas tem um pouquinho mais para baixo aí, né? É com o tempo, assim, não é experiência. Você vai pegando, hoje vocês aprenderam isso, né? Vocês não vão esquecer, vão começar a praticar, aí vocês vão começar a ver que o que eu falei não funciona para tudo. Óbvio, vai funcionar só para algumas coisas. Aí você vai começar a entender por que não funciona, vai começar a procurar. Esse é o legal, você começa a descobrir um monte de coisa nova, mano. Mano, o reverse é muito legal. Reverse e malware são coisas assim que... Eu sou suspeito, Pô, Charles, também, então nossa, é muito legal, velho. é muito top, legal. é muito top. Tem uma pergunta aqui bem interessante, vamos ver aí, .pack ou DNS Spy? DN Spy, na verdade. Depende, né, mano? Aqui, por exemplo, eu usei o primeiro, né? Porque eu não precisava debugar. Se eu precisar debugar, olhar dentro lá dele, eu prefiro o DNS Spy.
Aí é a escolha, né? Eu tenho os dois aqui, mas quando eu preciso só olhar, eu acho visualmente mais bonitinho o Dotpic do que o DNS Spy. Legal, show. E temos uma última aqui pergunta por enquanto, né? Que é como que um atacante consegue assinaturas legítimas para o seu software malicioso? E, rapaz, isso aí tem um bocado de forma dele conseguir, hein? Mas isso não vai atrapalhar muito a tua análise, né? Isso daí, para você fazer análise, lógico, você vai ver lá que ele está legítimo. Pode ser que no primeiro momento você fale, acho que não tem nada malicioso aqui. Mas, no fundo, você vai ter que concluir que o contexto do que você está vendo não é uma coisa legítima, embora ele tenha certificado, né? Então, assim, eu não me preocuparia muito se ele vai ter um certificado legítimo ou não, porque você vai ter que prestar atenção no contexto, né? Então, o certificado ali vai ser uma coisa que você vai olhar, mas todo o resto, tipo, ele está acessando um IP esquisito, né? Ele está se injetando num processo. Será que isso é um comportamento normal que você observa, né? Ele está criando um processo suspenso, por exemplo. Criar o processo por si só não é malicioso. Agora ele está criando um processo suspenso. Por que ele vai criar um processo suspenso? Por que ele vai chamar uma URL que quando você procurou no Google já tinha umas entradas lá meio suspeitas, né? Então, assim, eu não consigo te falar um exemplo especificamente como que ele consegue pegar isso. Até porque não é muito o que eu procuro fazer, eu só procuro analisar, né, e dizer. Então, assim, se o certificado está lá, não necessariamente eu vou explicar como é que o cara chegou naquele ponto de pegar um certificado, a não ser que eu precise fazer uma análise assim, bem mais aprofundada. Aí eu vou procurar entender, né, ver da onde que veio, como que ele foi possível e tudo mais. Show de Te bola, expliquei Charles. aí ou não? Explicou com certeza, show de bola. Eu acho que é isso. Muito obrigado, topzera aí pela palestra, pela talk, foi excepcional. Espero que você possa vir mostrar mais técnicas, né? Não só de unpacking, mas de análise de entre outros artefatos maliciosos. Quem sabe a gente já faz uma próxima, sei lá, talvez de Maldoc, afins, porque é um tema Hora. que, querendo ou não, ele é muito amplo, né? Fazemos uma de reverse também, então tem muito estudo, né, para todo mundo que quer participar e quer trabalhar nessa área de análise de malware, né? E eu acho que tem, como a gente fala, a gente não enxerga muitos profissionais dessa linha de estudo de pesquisa no mercado, mas é um tema muito rico e que com certeza tem muita profundidade aí. E aí o pessoal já está colocando aqui no chat que Moldoc seria legal, já dei as ideias aí, e que a gente possa fazer a próxima. Maneiro, maneiro. Charles, muito obrigado, parabéns, topzera, foi demais. Obrigadão aí pela tua contribuição e por participar aqui com a gente. Obrigado, cara. Eu que agradeço, né? Uma honra aqui poder participar e ajudar. Que precisar, estamos aí. Pode contar comigo. Topzera, tamo junto. João, e aí? Bora fazer o sorteio? O João mutou. Se fizer o sorteio, eu vou ganhar, mano. Eu vou ganhar, eu e o Michael. Fala aí, Michael. Vocês não vão concorrer, não. Eu e o Michael, eu e o Eu Michael. já tô com o ticket ali. Tô só esperando aparecer meu nome. João, se você sortear e sair o Michael, aí você pode mudar, tá? Que é pra ser justo. Combinado. Não, já tirei o nome do Michael da lista. Ah, perfeito, excelente. Ah, não, deixa eu colocar de novo aqui então, peraí. Aí, Michael, aí, ó. Tentei, né, Michael? O pessoal tá falando aqui, e aí Andrezão pro André. O pessoal tá aí com a gente. Aê, galerinha. Show de bola. Tamo Top. junto. Bora, João, agora é contigo. Pode sortear Bora. aí. A gente já fala ao vivo quem são os dois. Aí vocês podem entrar em contato com o pessoal do Defcon Poa, tá, gente? Que o Vini vai depois fazer a geração de vouchers e afins pro curso. Beleza, encerrei aqui a participação do pessoal. Deixa eu só compartilhar Show. aqui. Então, é a primeira vez que a gente tá trabalhando com esse giveaway aqui do Streamlabs. Vamos ver aqui se o pessoal consegue ver. Acho que tá aparecendo ali na live, né? Tá aparecendo sim. Beleza. 16 Então, tickets aí. Esse Michael Santos TI você pode tirar aí já. Mic off. Opa, mutei, Mic mutei. on. O Marcelo que tava falando ali, ele tá participando aqui da lista. Tinha só bugado no chat ali mesmo, mas ele entrou. quando Aí eu botei entrou? o- Perfeito. Uhum. Excelente. Então vamos ver aqui o primeiro.
TRK 555. É o TRK 555, parabéns. Grande sorteado, é o primeiro sorteado da noite de hoje, topzera. Depois pode entrar em contato com a gente e para aí tá adquirindo, né, esse voucher aí do curso do Vini de inteligência cibernética. Muito top, parabéns. Próximo, Joãozão, vamos lá. Vale. Vamos ver aqui. Eita. E... Foi. Segundo aí. Deve estar aparecendo. É o Nazari Underline Red, é isso? Uhum. Perfeito, então. Nazari Underline Red, parabéns também. Muito bom aí ter participado com a gente na live. Obrigado. E muito obrigado a todos, né, pessoal, por mais essa participação. A gente vai iniciar aí mensalmente agora com a série de meetups, até a gente chegar na DEFCON. E, né, também para quem estiver na DEFCON esse ano em agosto, nós estaremos lá. E a gente vai também trazer essas novidades do que a gente vê da participação da DEFCON aqui também, para a DEFCON Poa, para que vocês possam estar próximos aí de todas as novidades que a gente vai estar participando também da conferência lá em Vegas. Muito bem, João, muito obrigado. Mais uma vez aí agradeço a participação de todos, o Maicão, o Andrezão. E muito obrigado, Charles, por estar com a gente nessa noite. Mais uma vez, tamo junto. E pessoal, se você participou daqui da live, não conseguiu ser sorteado aí para poder fazer o curso do Vinícius, não se esqueça, a gente já botou o link no chat, entre na página do link do curso do Vinícius, aproveite e faça a sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Teremos essa turma e depois o Vinícius também não sabe quando vai ter a próxima. Então, não fique fora desse lote inicial, que é um lote com bastante desconto para você poder adquirir o curso. Se você por algum motivo ainda não segue a comunidade DEFCON Poa também no Twitter, siga a gente no Twitter, tá? E se você quiser fazer parte também do nosso grupo do Telegram, entre em contato, né, com o pessoal da staff para que você possa ser convidado a participar. E, por favor, dê o seu joinha e participe também aqui na nossa live na Twitch, que é muito importante. Lembrando também que nós temos a nossa comunidade no LinkedIn e você faz parte aí para poder ser convidado a curtir nossa página e nos seguirmos. Muito obrigado, gente. E aí, João, é isso? O que mais? Isso aí. Acho que... Só agradecer ao Charles também. Muito obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço, gente. Obrigado aí. Valeu. Topzera. Fechou, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, Marcelão. Valeu, pessoal da comunidade DEFCON Poa. Ficamos por aqui. Um abraço. Falou, galera. Valeu, pessoal.